Pessoal, vamos falar da mais recente cutucada de Bolsonaro na imprensa. Muito engraçado. Eu resolvo o problema do vírus em minutos. Mas vamos lá, essa notícia foi sugerida pelo servidor público do Ancapistão também. Vamos falar sobre ela. Realmente tem um ponto de vista libertário bastante interessante aqui. E, bem, o que foi isso? O Bolsonaro, numa live dele que ele faz aí nessas entrevistas que ele dá, ele descartou mais uma vez fazer lockdown nacional, o que é muito bom. Vocês sabem, esses prefeitos e governadores todos estão forçando a barra, querendo que o governo federal decrete lockdown nacional. Por quê? Porque no final das contas é tudo por dinheiro. Eles querem realmente que o governo federal banque o custo dos estados e municípios. Então, se o governo federal decretar um lockdown, automaticamente fica muito simples os estados e municípios falarem: olha só, você obrigou a gente a fechar tudo, então a gente quer dinheiro porque a nossa arrecadação diminuiu. Como ele não vai decretar esse lockdown, esses governadores e prefeitos vão continuar pressionando por mais dinheiro, não tenha dúvida, é sempre isso. No final do jogo, o jogo político, a gente sabe como é que funciona. No final das contas, o Estado é uma grande briga de gente, um querendo ganhar dinheiro, mais dinheiro que o outro, roubar mais a população ainda. É só isso que existe na política brasileira, na verdade, na política de forma geral, tá? O pessoal tem muito essa ideia de que a política no Brasil é terrível, não sei o que lá. Meu amigo, a política nos Estados Unidos é tão ruim quanto. Na Europa é tão ruim quanto, é a mesma porcaria. Talvez eles consigam dar um verniz de legitimidade maior, consigam fazer uma coisa mais pomposa e coisa e tal, mas no final das contas, meu amigo, é a mesma coisa. Porque o problema é a estrutura, não são as pessoas. As pessoas que entram ali, ou elas entram na estrutura e fazem parte da engrenagem de roubar dinheiro das pessoas para gerar riqueza para esse grupinho só, ou então, meu amigo, elas são expelidas, são chutadas. Dá para ver como o sistema realmente expele, rejeita o pessoal que não vai, né, de acordo com os interesses dele. Né? Mas vamos voltar aqui. Então, o interesse do pessoal é dinheiro, por isso eles querem forçar o lockdown. Vão tentar ainda, tá? Não tenha dúvida. Eu estava falando ontem daquela questão da ação dos sindicatos para o STF obrigar o governo a fazer lockdown. Eu não sei não, capaz disso passar, porque como vocês sabem, né, o STF virou a grande oposição no Brasil. Como a oposição está desesperada, estão precisando de dinheiro e coisa e tal, então eles querem fazer esse troço de qualquer jeito, querem forçar isso, e pode ser que até o STF entre nessa loucura aí de obrigar lockdown, uma coisa totalmente sem sentido, sem lógica nenhuma, né? Então, vamos... agora, a parte interessante disso aqui foi isso, né? Durante essa entrevista em que ele falou que não ia fazer lockdown, ele resolveu, ele disparou lá: olha, eu resolvo o problema do vírus em minutos, é só pagar para a Folha Globo que pagava no passado. Esse cara, eu vou te falar um negócio, vixe, ele tá certo, é isso mesmo. Não, mas olha só, ele está esquecendo de um detalhe, tá? Isso resolve o ponto de vista da Globo, da Folha, sei lá mais quem, dessa imprensa que está fazendo contra. Não resolve o problema dos políticos. Então, se ele fizer esse negócio aí, certamente daria uma melhoria nesse caso aí, a coisa ficaria mais tranquila, mas não tem ilusão não, tá? A epidemia continuaria, porque enquanto for interesse político de alguém ter pandemia, vai ter pandemia, meu amigo. Esquece isso. Político tá ali para fazer politicagem mesmo, se a sua saúde está envolvida ou não, tão pouco se lixando. O negócio, no final das contas, é justamente fazer a política, é conseguir dinheiro, justamente. Então, vamos ver o que o Bonoro falou aqui. Pois é, como eu falei, né? Tá meio baixo o volume aqui, mas o fato é esse. No final das contas, sim, é verdade, os jornais e grupos de mídia estão querendo o dinheiro do governo também, mas no final das contas, isso não resolveria o problema dar dinheiro só para eles, porque os políticos também querem dinheiro. Então, resolveria só parte do problema. E, sinceramente, se fosse resolver esse problema, pô, Bolsonaro, paga para esses caras de uma vez, dá dinheiro lá para Globo de uma vez, deixa disso, pô, é só dinheiro, dá lá para os caras.
Dinheiro do governo federal não vale nada mesmo. Esse papelzinho colorido, lastreado em honestidade de político, não serve pra porcaria nenhuma. Dá lá pra Globo, dá pra Folha, foda-se, não faz diferença nenhuma. Se é pra acabar com esse troço, pô, acaba aí, né? Mas realmente tem alguns pontos que o pessoal levanta aqui nessa entrevista, nessa reportagem, e um outro aqui que eu particularmente discordo fundamentalmente. Está falando aqui que Bolsonaro é um estrategista e com isso consegue dar um xadrez 4D na oposição. Olha, eu vou falar um negócio para vocês. Vocês sabem, eu sou muito contrário a essas medidas autoritárias de controle da pandemia. Por este motivo, eu apoio sim o Bolsonaro nessas medidas da pandemia, porque ele está fazendo contraponto contra esses governadores e prefeitos que estão infernizando a vida de todo mundo com essas medidas totalmente sem sentido. Aliás, eu vou falar sobre isso no meu vídeo lá no Rumble. Eu não posso falar aqui, senão me empolgo, começo a falar um monte de coisa aqui e aí dá problema com o YouTube. Então eu não vou falar mais sobre isso aqui no YouTube. Tem um vídeo lá no Rumble sobre isso, sobre particularmente a questão de teste de dengue e teste de Covid, que dão os mesmos resultados. Dá uma olhada, vai ter um link na descrição do vídeo aí para ver o vídeo lá do Rumble. Mas enfim, nesse caso aqui, o que acontece é o seguinte, eles estão dizendo aqui que não, que Bolsonaro é um estrategista, que não sei o que lá, que poucos políticos aguentaram serem atacados por 4 jornais nacionais consecutivos. Bolsonaro já está 2 anos sendo atacado toda hora e não muda. O erro que eles cometem aqui é achar que isso é mérito do Bolsonaro. Não é, isso é mérito da informação descentralizada e distribuída. Do fato de que vocês estão me vendo falar aqui, e tem vários outros canais que dão opiniões diferentes sobre os assuntos. Antigamente não tinha isso, você tinha o Jornal Nacional, era a única fonte de informação da maior parte das pessoas. Eu não estou dizendo que não seja importante ainda, não, tá? É importante ainda. Ainda existe um grupo sensível, um grupo grande de pessoas que se informa exclusivamente por televisão tradicional, por Jornal Nacional e coisa e tal. Mas o fato é que esse grupo é menor do que já foi no passado e está diminuindo com o tempo. Cada vez mais as pessoas percebem que ver notícias em canais, em locais que as pessoas têm o mesmo posicionamento político é muito melhor. Você fica muito mais agradável, você tem muito mais informação, tem muito mais suporte, tem muito mais confluência ideológica, tem muito mais, enfim, é muito mais agradável você assistir notícias dessa forma do que assistir notícias num canal que vai tender sempre para um lado. E no caso, isso está claro para todo mundo, que a Rede Globo precisa de qualquer forma tirar Bolsonaro. Fizeram isso com o Collor lá atrás, e veja, o Collor fizeram com muita justiça, porque o Collor fez muita merda mesmo. Aquele negócio de confisco de poupança foi um absurdo completo, deviam ter tirado ele ali, mas o fato é que tiraram ele quando ele começou a brigar com a Globo. Isso está claro, isso foi... tem vários livros escritos sobre isso, tem várias informações da época. Foi quando o Collor começou a brigar com a Globo, é que a Globo começou a campanha contra ele e realmente, rapidamente, tirou o cara do poder. Com Bolsonaro estão tentando tirar ele do poder há um tempão e ele não cai. Isso é porque Bolsonaro é um grande estrategista e coisa e tal? Não. Isso é porque a informação descentralizada e distribuída garante que o Jornal Nacional perdeu muito da força que tinha antes. E o que está acontecendo? Qual que é o problema de você assistir notícia apenas com jornais e canais que seguem a sua visão ideológica do mundo? O problema, lógico, é que você tende a se fechar numa bolha, você começa a ser retroalimentado com as mesmas notícias, os mesmos pontos de vista. Isso é uma coisa ruim, não tenha dúvida, isso é uma coisa que é prejudicial no longo prazo. O que isso vai acontecer? Mas é inevitável, tá? É inevitável porque é um interesse humano esse. O que acontece? A gente tende a formar grupos de pessoas que pensam como nós, mas como a gente estava restringido pela questão da distância física antigamente, isso era complicado. Agora na internet você consegue fazer amizade com um monte de gente, consegue ter um grupo enorme que compartilha a mesma opinião, independente da distância. Então você consegue ter grupos muito mais fortes. Essas bolhas todas, isso não tem problema nenhum. Assim, é uma coisa ruim, eu acho. Eu procuro de vez em quando assistir jornais, ver notícias de outras fontes, para ter também ver o que eles estão discutindo lá, mas eu confesso para vocês que muitas vezes eu não consigo chegar até o final da notícia, porque é tanta empulhação, é tanta gente querendo enfiar essa doença como a pior coisa do mundo, claramente forçando a barra para isso, eu não consigo ver até o final, mas enfim, eu tento pelo menos, porque eu acho que isso é uma coisa importante.
essa, no final, é a vantagem que nós temos sobre a esquerda. Por quê? Porque nós sabemos que está todo mundo em bolhas e a esquerda está trancada na bolha dela, tal como nós estamos trancados na nossa bolha e tem mais um monte de bolhas por aí. E isso não é problema nenhum, como a gente já falou. A sociedade pode viver perfeitamente dessa forma, desde que uma sociedade, desde que seja uma sociedade de leis privadas, que uma pessoa não seja obrigado a ser governado por pessoas de outra bolha. O pessoal da esquerda ainda não percebeu esse problema, eles ainda estão atacando, achando que eles estão com a razão absoluta. Você viu o pessoal lá do STF, eles falam os votos dele como se lockdown fosse a coisa mais óbvia do mundo, como se coisa assim... Coisas que não têm lógica, eles realmente não têm aquela informação, eles estão partindo de retroalimentação da bolha deles, os socialistas do Leblon. Então esse pessoal vai acabar errando, tá fazendo muita merda, tá perdendo o jogo, porque não percebeu que a única saída dessa história toda é a sociedade de leis privadas, é o libertarianismo, é você deixar cada um ter a sua ideia, cada um ter o seu governo. Os esquerdistas querem pagar muitos impostos para ajudar muito as pessoas, não sei o que lá, e identidade de gênero, pronomes neutros e não sei o que lá, beleza, cria o governo deles lá, eles pagam o imposto alto que eles gostam e tudo mais, fica tudo lá certinho. Deixa a gente aqui com os libertários sem pagar imposto nenhum, e o pessoal da direita com outras pautas, e pronto, e é isso aí, conservador de um jeito, religioso de outro, cada um com o seu governo. Dá sim para viver numa mesma região, dá para viver numa mesma região com governos diferentes para cada grupo de pessoas conforme o interesse. Isso é a ideia da sociedade de leis privadas. Se você não conhece esse conceito, dá uma olhada no meu vídeo lá no Ancapsu Classic, que é o vídeo O que são as sociedades de leis privadas, e eu explico direito esse conceito lá. E também, como eu já falei, não deixe de ver também o vídeo lá no Rumble, que está com um link aí na descrição sobre dengue e Covid. Se chegou até aqui e gostou do conteúdo, clique no like e se inscreva no canal. Isso me ajuda e ajuda também a causa da liberdade, pois o YouTube vai passar a recomendar mais os meus vídeos e vídeos com temas libertários para você e para outras pessoas. Considere também clicar no sininho e pedir para ser notificado de novos vídeos. Caso queira sugerir uma notícia para falarmos aqui, é só ir no nosso site https://ancap.su, clicar lá em sugerir uma pauta, colocar o link da notícia, pode acrescentar alguma informação se você quiser. Eu agradeço a todos que nos ajudam a fazer este programa.